Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o existencialismo e o ser no mundo. Não é só o homem, ou não só o homem é o que ele próprio concebeu ser, mas também o que quer ser após este impulso para a existência. O homem nada mais é senão aquilo que ele se fez, aquilo que ele faz de si mesmo, segundo Sartre. Do ponto de vista temporal, o existencialismo apresenta características de uma filosofia que marca o fim de uma época. Traz as últimas ressonâncias das ideias do século XIX para iniciar uma nova fase. Para os filósofos existencialistas, a inteligência pode intuir algo mais que a simples experiência em si. Por isso, eles se opõem ao positivismo, e ao positivismo lógico também do século XX, o neopositivismo. O existencialismo promove a busca da compreensão e determinação do ser, que necessariamente está além do nível da experiência empírica e da experiência lógica, ou do discurso lógico. Contudo, o existencialismo não oferece resistência aos princípios do racionalismo, embora recuse as ideias de absoluto e de universal cultivadas tanto por Platão, Aristóteles quanto por Hegel, e também adotadas por tentativas de implantar através do neopositivismo, do positivismo lógico. Para o existencialismo, as coisas existem sem que sejam reguladas por essências ou leis gerais do ser. As essências são criadas, não existe uma essência em si. Eu não conheço as coisas como elas são, mas elas são feitas à medida que as coisas vivem e existem. Então, posteriormente, pela atividade mental, porque é próprio da estrutura mental atribuir um caráter lógico à realidade. A realidade em si não tem lógica nenhuma. É a nossa mente que dá lógica para as coisas e lógica para a realidade. O mundo não tem sentido, vai dizer Albert Camus. A existência humana não tem sentido algum. E a única postura digna do existencialista ou do homem, do ser humano, é a revolta contra esse sem sentido. A gente fica inventando sentido para arrumar alguma desculpa para continuar vivendo, segundo o Albert Camus. Por isso que ele vai dizer que a única questão filosófica que realmente importa é: eu devo ou não cometer suicídio? Dessa forma, a existência precede a essência, ou seja, é a minha vida, são as minhas escolhas que vão determinar quem eu serei, e não eu nascendo com uma essência que vai determinar as minhas escolhas. Não é uma genética, não é uma construção, criação divina quem vai determinar quem eu serei, uma providência divina, mas serão as minhas escolhas, a minha existência, aquilo que eu fizer de mim mesmo. O objeto da filosofia existencialista é a condição problemática do homem como ser no mundo. Ela trata do homem concreto, que está sujeito à morte, que se relaciona com os outros, que vive e busca um sentido para a sua vida. E a gente tem sempre diante da gente a própria possibilidade, ou a pura possibilidade também, a realidade da morte. Nós somos seres finitos, temporais, e vivemos em busca de um sentido, da construção de um sentido para a nossa existência. Para a filosofia existencialista, a existência é a busca do ser, a busca de um estado, de uma condição, de um modo de ser que garantam a realização de exigências ou necessidades consideradas fundamentais para o ser humano. Faz parte da natureza humana a tendência ao prazer, a busca do prazer, ao bem-estar, a busca da religião, da transcendência, de uma explicação para as coisas que nós não conseguimos encontrar por nós mesmos. E aí a gente já compra pronta de alguma religião, né? E buscamos um contato com o ser supremo que a gente mesmo inventa para algumas perspectivas existencialistas, se bem que existe o existencialismo cristão que pensa isso numa outra perspectiva. São formas que constituem manifestações da busca do homem por um complemento e uma estabilidade que naturalmente lhe falta. Então a vida é instável por natureza, a gente quer uma estabilidade, a gente quer completar-se com algo. E muitas vezes a gente sai catando coisas por aí para tentar se completar e para tentar se amparar, pegando muletas para nos firmarmos. A procura é própria da condição humana, da condição finita do ser humano. A gente é finito, a gente tem fim, a gente morre. Se o homem precisa buscar algo que não está nele, que não é ele mesmo, ele próprio,
algo que ele deve conquistar, é porque tem consciência de sua finitude e tem consciência que as coisas não têm sentido em si, que não tem realidade em si, se não for a partir de nós que damos sentido às coisas. Essa corrente de pensamento exige que o indivíduo se conscientize de que sua existência se resume àquela busca e que ela só tem sentido, só se fundamenta em virtude de sua natureza constitutiva, limitada e instável. Nós somos finitos, vamos morrer, e a vida é essa estabilidade constante. A gente nunca vai conseguir ficar amparado eternamente. A gente consegue uma muleta outra hora, outra algo para escorar, mas sempre essas coisas vão nos abandonar, vão nos deixar cair, e aí nós teremos que levantar de novo e procurar novos amparos. Essa é a perspectiva e a visão existencialista. Então essa visão do existencialismo elimina qualquer possibilidade de satisfação no final da procura. Então você nunca vai estar plenamente satisfeito. A insatisfação é constituinte. Nós somos seres intrinsecamente insatisfeitos. Existe uma vontade cega que nos move, que jamais nada nem ninguém pode saciá-la. Mas abre a possibilidade da conquista e da realização pessoal. A gente pode conquistar alguma coisa e pode adquirir algum nível de realização pessoal. É a existência cotidiana, a sequência das escolhas que nós fazemos, que dão a nós a nossa realização pessoal, e não a espera de algo que venha acontecer no fim do processo. Então não é uma esperança de salvação, uma esperança de chegar lá e conquistar os meus sonhos que vai resolver a minha vida ou que vai dar sentido a ela. De certa forma, é uma negação do princípio da aceitação do sofrimento para a vitória no final. Essa perspectiva, que inclusive é cristã e das religiões de forma geral. As religiões trabalham com a visão trágica da existência, onde nós temos que passar por uma série de sofrimentos para alcançar a glória, para alcançar o nível de herói ou a salvação. O próprio Jesus Cristo teve que nascer, crescer, viver, sofrer, morrer, para depois ressuscitar. Então tem o componente do sofrimento sempre. E para o existencialismo, não necessariamente a gente tem que sofrer. Isso não é obrigatório. Não se sabe o que haverá no final. A gente não sabe o que tem no fim. O que importa é a existência no cotidiano. O que importa é o aqui e agora. Não importa lá na frente. Porque lá na frente eu nem sei se vai se concretizar, se vai realizar. Eu tenho que aproveitar a caminhada, porque o caminho se faz caminhando. E eu tenho que justamente aproveitar os momentos que eu vou vivenciar nesse caminho. Então devemos abandonar qualquer desejo de dominação e de poder sobre quem quer que seja ou o que quer que seja, porque tudo isso é ilusão, é ilusório e conduz inevitavelmente ao desespero. A gente fica querendo alcançar as coisas e, alcançando ou não, a gente vai se desesperar. Ou por não alcançar, ou por alcançar e ver que aquilo que alcançamos não era o que de fato queríamos. Então, em vez disso, deve-se consolidar a capacidade de buscar e conquistar, reconhecendo as próprias limitações e trabalhando profundamente esses limites que nós temos, sem se dispersar com ilusões. Então, a gente não deve nos dispersar com as ilusões, a gente deve reconhecer as nossas próprias limitações e buscar trabalhar esses limites. O existencialismo exige ao mesmo tempo um forte empenho e o reconhecimento da natureza finita de nós, seres humanos. Esse é um exemplo, os atores Deborah François e Jeremy Renner, em cena do filme A Criança, dirigido por Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne. O cinema mostra que o existencialismo continua atual em várias nuances, em várias perspectivas. Tem um filme A Caixa que mostra bem a filosofia de Descartes, é um livro bastante interessante que fala sobre escolhas, que é algo bem específico do existencialismo. Pessoas de condição humilde observam um fotógrafo em frente à loja de grife nos Jardins, em São Paulo, em 2004. O existencialismo exige que o indivíduo se conscientize de que sua existência só tem sentido em virtude de sua natureza constitutiva, limitada e instável. Então o sentido da vida é justamente isso. A vida é limitada, é instável e não tem um sentido maior, um propósito grandioso para se realizar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, aguardar as notificações dos próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima.